E aí, cachorreiros e gateiros? Sabe quem fala assim? Ela mesma, Luísa Cervenka. Ela é a nossa entrevistada de hoje. Para quem não conhece, a Luísa Cervenka, ela é bióloga, especialista em comportamento animal. Ela é pós-graduada em jornalismo e está fazendo doutorado em veterinária. E nós vamos falar sobre depressão em animais de estimação. Com vocês, Luísa Cervenka, a nossa entrevistada de hoje. Oi, Luísa, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao canal Amor por Quatro Patas. O canal tem uma satisfação enorme em recebê-la aqui com a gente. Você tem muito a agregar e compartilhar seus conhecimentos, principalmente assuntos como esse que nós vamos abordar agora. Tudo bem? Tudo. Primeiramente, obrigada por ter feito o convite. É sempre muito bom participar e falar cada vez mais sobre o comportamento dos nossos peludos. Obrigada, Luísa, eu que agradeço. Luísa, o intuito do canal Amor por Quatro Patas é sempre trazer conteúdos, informações relacionadas às histórias que nós contamos aqui na página. E a nossa história que nós temos, foi contada, é relacionada à depressão humana e à depressão em animais. Aí eu te pergunto, é possível que o animal de estimação tenha depressão? Essa é uma pergunta bem difícil de responder, porque a gente tem duas áreas que pensam de formas diferentes. Então, existe uma linha que diz que sim, é possível os animais terem depressão, já que muitas vezes os cães eles têm uma facilidade de pegar as coisas dos seus tutores, principalmente essa parte mais emocional. Então, uma linha diz que sim, que é possível, se o cachorro está um pouco mais triste, se ele deixou de comer, isso sim pode levar a uma depressão, não tem como a gente avaliar exatamente, mas essa linha diz que sim. Já a linha que eu participo, a gente acredita que não há depressão nos pets. Na verdade, a gente não consegue medir, a gente não consegue mensurar se existe ou não depressão. Quando a gente fala em depressão de humanos, a gente precisa de uma junta médica entre psicólogos, psiquiatras, um médico, um clínico geral, enfim, várias pessoas para definirem efetivamente se aquela pessoa tem ou não depressão. Não é simplesmente uma pessoa que fica deitada, que está triste, que deixa de comer, que a gente vai dizer que ela tem depressão. A depressão tem vários sintomas. Quando a gente passa para o cachorro, a gente tem algumas questões que a gente não consegue avaliar. Então, por exemplo, no ser humano, a gente já consegue avaliar alguns parâmetros hormonais que podem estar em desacordo ou podem estar alterados para facilitar a depressão. Já no cachorro, a gente não consegue mensurar isso. Alguns grupos na Europa, em alguns países da Europa, conseguem já mensurar isso, mas ainda é muito primário, eles ainda estão entendendo como que funciona. Então, a gente não consegue mensurar efetivamente como que estão esses hormônios, como que está essa parte mais química do cérebro do animal, para dizer se ele realmente tem depressão ou não. Além disso, quando a gente fala em depressão, em ser humano, a gente fala em uma doença que muitas vezes não tem cura. A gente consegue trabalhar através de alimentação, exercício físico, terapia, medicação, mas não existe uma cura. Já no cachorro, quando você faz um manejo ambiental, quando você faz uma modulação comportamental e muitas vezes entra até com psicofármacos ou mesmo fitoterápicos, você consegue uma reação imediata que, se você continuar isso, nunca mais o cachorro vai ter uma regressão. Então, a gente pode ter um motivo que vai gerar esse tipo de comportamento, mas rapidamente ele consegue sair disso. Então, por isso, eu não acredito que os cães e os gatos possam vir a ter depressão. Você falou dos motivos, né? Nós podemos dar um outro nome para o animal ao invés de depressão? Sim, eu chamo de tristeza profunda. A gente não pode dizer que é uma tristeza porque passa rapidamente, mas é uma tristeza profunda. Essa tristeza profunda ela pode estar relacionada a um monte de coisa. Pode ser uma mudança de rotina, pode ser a morte do tutor, pode ser a separação dos tutores, pode ser a ausência da figura de apego, que pode ser o próprio tutor ou uma única pessoa da casa, ou mesmo um outro animal que foi embora ou faleceu, enfim, que mudou aquela dinâmica. Ou pode ser também causado por uma doença. Então, de repente, o cachorro tem uma dor que não é investigada, que não é tratada,
e isso por um longo período pode sim gerar essa tristeza profunda. Eu ia te perguntar quais eram os motivos, né, que isso poderia trazer para o animal. Você, como já falou, que no caso, então, talvez seria o mais adequado a gente falar, ao invés de falar depressão, uma tristeza profunda, ou uma tristeza, né? Estaria certo a gente falar uma tristeza. A gente fala em tristeza profunda porque muitas vezes uma coisa que te deixa triste hoje, amanhã você já está bem. Uma Uhum. tristeza profunda é algo que, se não mudar o ambiente onde esse animal vive, ele vai se manter nessa tristeza profunda. E uma das coisas que também pode gerar isso é o tédio, é a falta do que fazer, um ambiente pouco enriquecido. Então, a partir do momento que eu mudo esse ambiente, eu posso mudar a estrutura emocional desse animal. Com relação aos felinos, como que eu posso identificar essa tristeza em felinos, sabendo que eles são, vamos supor, animais independentes e diferenciados? Como que eu posso tentar identificar essa tristeza profunda nos gatos? Os gatos, eles têm essa fama de serem independentes porque a natureza deles e principalmente o processo de domesticação é muito diferente dos cães. Mas algumas coisas funcionam da mesma forma. Por exemplo, a mudança de comportamento. A única coisa é que os gatos, eles escondem muito mais não só as dores deles físicas, mas as emocionais também. Então a gente precisa estar sempre muito atento a qualquer mudança de comportamento. Então um gato que era muito brincalhão, que gostava de comer, de repente ele passa a não se interessar por nada, ele passa a dormir mais do que o normal e ele passa a não querer comer tanto, não quer mais brincar com aquela brincadeira que ele adorava. Então essa mudança de comportamento a gente tem que estar muito atento. Ou era um gato que fazia xixi e cocô normal na caixinha de areia e de repente ele passa a fazer em outros locais. A primeira coisa é levar o médico veterinário para a gente entender se tem alguma questão física, fisiológica associada. Mas é muito importante a observação. A observação é o início de qualquer entendimento de alteração ou de uma possível dor, ou de uma possível doença, ou de uma possível alteração comportamental. Essa questão dos gatos, eu pergunto porque os felinos, eles têm um comportamento diferenciado com relação aos cachorros, né? Os cachorros a gente consegue identificar mais rápido, vamos dizer assim. Luiz, uma outra pergunta. Por exemplo, o meu animal está dormindo demais. Eu posso dizer, principalmente com relação aos felinos, porque os felinos tendem a dormir cada vez mais, às vezes eles trocam o dia pela noite. Eu posso dizer até que ponto que eu posso identificar que o sono pode ser algum motivo de uma tristeza profunda? O sono pode ser uma das coisas, pode ser o que a gente observa mais. Mas, mesmo havendo um período de soneca muito grande entre os gatos, então, os felinos, eles são animais crepusculares. Eles têm o seu pico de atividade tanto no entardecer quanto no amanhecer. E se porventura eu vou estimular essa brincadeira, principalmente a brincadeira de caça, nesses períodos e ele não tem interesse, ele prefere ficar dormindo do que fazer essa interação, aí a gente pode ter um problema. E a gente precisa entender que eles dormem sim uma boa parte do dia, aproximadamente 16 horas, 15 horas, a depender do animal, mas a gente precisa entender que existem várias horas que eles passam acordados. Então, quais são essas horas? O que ele está fazendo enquanto ele está acordado? Para daí a gente entender se isso está relacionado a uma tristeza profunda ou simplesmente ele está dormindo o natural para o gato. É o que você falou, né? É a observação que nós temos que ter com relação aos animais para a gente tentar identificar esses motivos, né? Esses sintomas que eles passam para a gente, né? É importantíssimo a gente ter essa noção de observação. Acho que agora, no momento que nós estamos vivendo com coronavírus, isolamento social, a gente consegue observar mais os animais, né? Luísa, como eu posso ajudar esse animal que está nessa tristeza, essa tristeza profunda? Como que eu posso ajudar tanto um cachorro ou um gato a sair dessa situação? Primeira coisa é entender o comportamento natural da espécie. Então, cães e gatos são diferentes porque eles são de espécies completamente diferentes. Então, a gente precisa entender as necessidades básicas de cada animal. Percebeu que houve essa alteração, observou que algo não está bem, primeiro passo, levar ao médico veterinário. Muitas vezes isso pode sim estar relacionado a alguma dor, algum desconforto, então é importante passar por um check-up para ver tudo o que está acontecendo com esse animal. Está tudo ok? Tudo tranquilo? Se ele teve alguma coisa, fez o tratamento, buscar um profissional do comportamento animal, seja especialista em cães ou seja especialista em gatos.
É importante, quando a gente fala de felinos, que seja um profissional especializado em felinos. Tratar felinos não é a mesma coisa que tratar os cães. Então, isso é muito importante da gente saber. Quando a gente vai tratar, a gente buscou esse profissional e a gente vai trabalhar o comportamento dos nossos animais, a gente precisa entender que não é simplesmente ensinar comandos que vai fazer com que o meu cachorro saia desse estado de tristeza profunda. Primeiro ponto, entender o que gerou isso. Se foi a ausência de uma pessoa, a mudança de uma rotina, a ausência de um animal, enfim, uma dor. O que é que aconteceu para gerar isso? Ou se é um tédio. Muitas vezes o tédio da infância ou no início da vida adulta, o cachorro dá um jeito, ele arranja uma forma de resolver comendo um chinelo, arranhando o sofá, mas isso, com o passar do tempo, ele vai perdendo a vontade de arranjar gambiarras pela casa. E ele prefere acabar ficando quietinho no canto dele. O ambiente que esse animal está vivendo, para daí então a gente poder propiciar um ambiente onde ele possa expressar todos os comportamentos naturais da espécie. A partir do momento que eu mude isso, que eu traga mais enriquecimento, a partir do momento que eu traga mais dispositivos que facilitem esse comportamento natural, automaticamente o animal vai preferir ter esses dispositivos, interagir com essas novas coisas, do que ficar dormindo, do que ficar nessa tristeza. E a gente também trabalha com coisas que ajudam na liberação dos hormônios do bem-estar. Então, eu vou começar a ensinar esse cachorro a resolver desafios. Essa conquista, essa sensação de conquista, libera dopamina, que é muito importante. Eu vou trabalhar com exercício físico diário, que vai ser trabalhado especificamente para aquele indivíduo. Então, o exercício diário, ele vai liberar serotonina, que também é muito importante. Então, são várias coisas que eu vou trabalhando para conseguir não só a parte ambiental, mas também ajudar nessa parte hormonal para melhorar a condição, para melhorar a qualidade de vida desse animal. E muitas vezes, fazendo tudo direitinho com o que o profissional do comportamento passou, em uma semana a gente consegue ter uma bela mudança no comportamento desse animal. Luísa, só para a gente encerrar, remédios, homeopatia, terapias, você acha que isso pode melhorar na situação do animal? Sim, muitas coisas vêm agregar, não só a fitoterapia, a homeopatia, floral, os remédios mesmo, né, indicados pelo médico veterinário e especialista em etologia clínica, especialista em comportamento animal, podem ajudar no quadro sim, mas eles não são a solução. Então, muita gente chega até mim e fala, mas eu estou dando floral para medo, eu estou dando floral para ansiedade, não está resolvendo. Não vai resolver, a gente trabalha com o tripé. O tripé é a medicação, sim, que pode ser também a feromonioterapia, enfim, várias coisas que podem ajudar. A gente vai trabalhar com a modulação comportamental, então ensinando novos comportamentos àquele animal, ensinando novas formas de se comunicar e principalmente o manejo ambiental. Então, não adianta de nada eu oferecer essa medicação se eu não trabalhar com manejo ambiental, se o ambiente dele continuar pobre. Eu posso oferecer a medicação que for, tanto na depressão humana quanto na tristeza profunda dos animais. A depressão humana não é tratada simplesmente com a medicação. É importante que seja trabalhado um pool de questões dentro da vida da pessoa. Com o animal não é diferente. Não adianta eu tratar simplesmente as questões emocionais, as questões comportamentais desse animal com medicação, que não vai resolver o suficiente. A gente pode ter uma melhora, mas não vai ser o suficiente para a gente oferecer qualidade de vida e principalmente bem-estar para aquele animal, diante das suas necessidades enquanto espécie diferente da nossa. Uau! Muita informação e, nossa, que legal, muito conteúdo. Luísa, eu poderia ficar aqui um tempão com você, mas o tempo foi esse aqui mesmo, de perguntas e respostas. Eu acho que talvez mais para frente a gente possa vir abordar essas questões, por exemplo, quando você falou do manejo, desse tripé, acho importante a gente abordar isso de uma forma mais prática, vamos dizer assim. Mas, em resumo, é isso. O tutor ele tem que saber, entender e colocar tudo isso em prática. Lembrando que nem você falou, é importante que cada ser é um ser único, eles vão ao médico e, de acordo com a situação de cada indivíduo, que o tutor deve trabalhar a situação do seu animal. Luísa, muito obrigada pela sua participação, eu tenho muito que agradecer. Eu já tenho mais conteúdos a ser abordados aqui diante da nossa entrevista, porque uma situação, um tema vai levando a outros, e assim a gente vai somando cada vez mais informações e conteúdos, e principalmente passar para as pessoas que são papais de primeira viagem,
ou aqueles tutores mais antigos que estão passando por essa situação. Nós estamos num momento muito complicado, diferenciado, e toda informação que a gente tenha, que a gente possa compartilhar, é muito bem-vindo. E eu só tenho que agradecer a você pela sua participação, Luiz, aqui no Amor por Quatro Patas. Imagina, eu que agradeço o convite e eu fico à disposição. Tem tanto o meu canal do YouTube quanto o meu curso online para todos os tutores que queiram entender melhor como que é o comportamento do seu animal e queiram também oferecer uma vida com uma maior qualidade e principalmente bem-estar. Eu também atendo como terapeuta comportamental, então quem quiser, o meu Instagram é Luiza Cervenka, é só entrar em contato comigo, me mandar um inbox que a gente agenda uma consulta para entender melhor o que cada animal está passando. Isso é verdade, gente. A Luísa é uma pessoa super acessível, ela vai te responder, ela vai conversar com você, é uma pessoa super simpática, atenciosa, e só tem a agregar a nós, tutores, que amamos nossos animais, e que qualquer dúvida que nós tenhamos, ela vai super te ajudar. Luísa, muito obrigada, até a próxima, e a gente se fala. Obrigada. Obrigada, tchau.